Enquanto milhões de sites gastam fortunas produzindo artigos diários que ninguém lê, mais de 90% de toda a web permanece completamente invisível no Google. Os gigantes do mercado não jogam esse jogo de quantidade. Eles dominam a internet utilizando arquiteturas ocultas e estratégias estruturais imperceptíveis para a maioria. Existe um código silencioso por trás do tráfego estrondoso e você está prestes a descobrir como ele funciona. A maioria dos produtores de conteúdo acredita que SEO se resume a repetir palavras-chave e conseguir backlinks aleatórios. No entanto, os grandes portais enxergam o mecanismo de busca sob uma ótica totalmente diferente. Eles priorizam a eficiência de rastreamento e sistemas inteligentes de distribuição de autoridade interna. Compreender essa mudança de mentalidade é o primeiro passo para parar de remar contra a maré e começar a dominar seu nicho. Uma das armas secretas mais poderosas das grandes empresas é o SEO programático. Em vez de escrever páginas manualmente, plataformas gigantescas utilizam bancos de dados estruturados para gerar milhares de landing pages focadas em intenções específicas. Isso permite cobrir cada variação de busca existente na internet sem cair na penalização de conteúdo duplicado, criando uma rede massiva de atração orgânica que nunca para de crescer. Para fazer essa engrenagem funcionar, a arquitetura de dados precisa ser impecável. Cada parâmetro do banco de dados se transforma em um elemento único na página, entregando exatamente a resposta que o usuário procurava. Mas como essas páginas são organizadas para que o robô do busca consiga encontrar e indexar todas elas rapidamente? A resposta está na forma como o orçamento de rastreamento é rigidamente gerenciado. Os sites comuns dependem apenas de ferramentas básicas de análise, mas os líderes da web vão direto à fonte inspecionando arquivos de log do servidor. Eles monitoram cada segundo da atividade do robô de busca para entender onde o algoritmo gasta tempo. Se o robô perder minutos processando URLs irrelevantes, o conteúdo estratégico fica para trás, prejudicando o ranqueamento de todo o domínio de forma silenciosa. Otimizar o orçamento de rastreamento exige bloquear caminhos inúteis e priorizar as rotas que realmente geram valor. Ao eliminar barreiras técnicas e guiar o robô diretamente para onde a novidade está, os grandes sites garantem indexação quase instantânea de novas páginas. Porém, levar o robô até a página é apenas metade da batalha. O verdadeiro desafio é como a autoridade é distribuída internamente entre essas páginas. É aqui que entram as estruturas de silos de conteúdo e clusters temáticos perfeitamente conectados. Em vez de links espalhados sem critério, cada artigo funciona como uma peça estratégica de um mosaico maior, fortalecendo a página principal daquela categoria. Essa organização hiperestruturada sinaliza aos motores de busca que o site possui domínio absoluto sobre determinado assunto, elevando drasticamente a relevância de todas as páginas envolvidas. Através de uma técnica avançada conhecida como lapidação de PageRank, os engenheiros de SEO direcionam o fluxo de autoridade para as URLs de maior conversão. Eles evitam desperdiçar força em páginas institucionais ou secundárias sem precisar usar gambiarras que o algoritmo penaliza. Esse controle refinado garante que cada link interno atue como um multiplicador de tráfego, criando uma vantagem competitiva gigantesca que os concorrentes não conseguem copiar. No entanto, atração e autoridade técnica não valem nada se a experiência do usuário falhar. Os algoritmos modernos avaliam em tempo real o que acontece imediatamente após o clique. Se um visitante entra na página e retorna aos resultados em poucos segundos, o mecanismo entende que a resposta foi insatisfatória. Os grandes sites sabem disso e projetam interfaces focadas em resolver a intenção do usuário instantaneamente. Para garantir a máxima retenção, essas plataformas constroem loops de engajamento dinâmicos dentro da própria página. Ferramentas interativas, calculadoras embutidas, resumos executivos e elementos visuais prendem a atenção do leitor nos primeiros segundos. Quanto mais tempo o visitante passa interagindo com o conteúdo, mais fortes são os sinais positivos enviados ao motor de busca, criando um ciclo virtuoso que consolida a posição de topo nas pesquisas. Outra inovação crucial adotada pelos gigantes da tecnologia é o chamado Edge SEO.
Por meio de redes de distribuição de conteúdo avançadas, as alterações técnicas e otimizações de SEO são executadas diretamente no nível do servidor Edge. Isso permite realizar testes A/B em grande escala e modificar estruturas de páginas instantaneamente, sem precisar esperar semanas pelas atualizações do sistema central da empresa. Essa velocidade de execução se reflete diretamente na performance do site. A otimização extrema dos indicadores essenciais da web garante que páginas com milhões de acessos diários carreguem em uma fração de segundo. Em um ecossistema onde cada milissegundo de atraso custa conversões e posições nos resultados de busca, a velocidade deixa de ser um diferencial e se torna uma exigência fundamental para a sobrevivência. Além da infraestrutura técnica impecável, a forma como os computadores entendem o texto mudou radicalmente. O Google não lê apenas palavras, ele interpreta entidades e relacionamentos semânticos. Os grandes sites constroem seus artigos conectando conceitos de forma profunda, fornecendo ao algoritmo um mapa mental claro sobre o assunto. Essa abordagem, baseada em entidades, garante autoridade contextual que atrai buscas extremamente qualificadas. Para reforçar esse entendimento semântico, os líderes digitais implementam redes complexas de dados estruturados. Ao traduzir o conteúdo para uma linguagem que as máquinas compreendem instantaneamente, esses sites dominam os resultados destacados e os painéis de conhecimento. Essa marcação precisa transforma listagens normais em elementos altamente atraentes, capturando a atenção do usuário antes mesmo que ele termine de rolar a tela. Contudo, manter um site gigante exige uma decisão corajosa que assusta a maioria dos produtores: a poda de conteúdo. Em vez de acumular milhares de artigos antigos e obsoletos, as grandes empresas realizam auditorias implacáveis para deletar ou fundir páginas que não geram tráfego. Essa limpeza cirúrgica elimina o peso morto do servidor e concentra a autoridade apenas no que realmente produz resultados. O resultado dessa poda costuma ser surpreendente e imediato. Ao remover 40% das URLs irrelevantes, a qualidade média do domínio dispara, fazendo com que as páginas remanescentes subam rapidamente nas classificações. O algoritmo passa a enxergar o site como uma fonte concentrada de alta relevância. No entanto, a otimização não para por aí, ela se adapta dinamicamente a quem está navegando. Plataformas de alta performance utilizam sistemas de personalização dinâmica para alterar o conteúdo de acordo com a localização e o comportamento do visitante. Sem violar as diretrizes de busca, essas páginas adaptam recomendações, blocos de texto e chamadas para ação em tempo real. Essa precisão personalizada aumenta drasticamente a taxa de conversão e transforma visitantes casuais em usuários altamente engajados e recorrentes. Essa união perfeita entre otimização para motores de busca e experiência do usuário é o que chamamos de SXO. Não basta atrair o clique, a navegação precisa ser fluida, intuitiva e gratificante. Quando o design do site guia o visitante de forma natural até a solução do seu problema, o buscador reconhece esse padrão de satisfação e recompensa o domínio com posições inalcançáveis para a concorrência. Mesmo quando os usuários não clicam em nenhum link e consomem a resposta direto na página de busca, os gigantes tiram proveito. Eles desenvolvem estratégias para dominar as buscas sem clique, construindo autoridade de marca imbatível. Estar presente onde o público procura estabelece o site como a referência suprema do mercado, fazendo com que o usuário busque diretamente pelo nome da empresa nas pesquisas futuras. Para obter backlinks de alto valor sem precisar enviar milhares de e-mails pedindo parcerias, essas empresas utilizam a engenharia de ativos virais. Elas criam pesquisas inéditas, relatórios de mercado e ferramentas gratuitas que outros portais são forçados a citar como fonte. Essa geração orgânica de links constrói uma barreira de autoridade maciça que protege o site contra qualquer tentativa de ultrapassagem pela concorrência. Essa resiliência algorítmica é o seguro de vida dos grandes sites durante as temidas atualizações do Google. Enquanto pequenas páginas perdem 90% do tráfego da noite para o dia, os domínios gigantescos costumam sair fortalecidos dessas mudanças.
A combinação de sinais de marca fortes, dados estruturados e experiência do usuário impecável cria uma blindagem praticamente inquebrável contra oscilações de mercado. Tudo isso é potencializado por um ciclo contínuo de dados em tempo real. Algoritmos internos analisam constantemente quais títulos, imagens e links estão gerando melhor resposta dos usuários. O sistema ajusta automaticamente o conteúdo da página sem necessidade de intervenção humana manual, garantindo que a estrutura do site esteja sempre otimizada no mais alto nível possível para capturar e reter a audiência. Dominar o SEO moderno não significa enganar o algoritmo de busca, mas construir uma infraestrutura digital tão robusta, rápida e relevante que os motores de busca se tornam incapazes de ignorar sua presença. Ao integrar arquitetura programática, gestão de orçamento de rastreamento e foco absoluto na retenção do usuário, você desbloqueia o verdadeiro potencial de crescimento sustentável do seu negócio online. O grande segredo do SEO dos gigantes não é uma fórmula mágica, mas a constante evolução técnica e a entrega incondicional de valor. Aplique esses pilares hoje mesmo no seu ecossistema digital para transformar a retenção de leitores em um fluxo ininterrupto de autoridade orgânica. Inscreva-se no LK Support para dominar as estratégias que realmente movem a ponteiro dos negócios digitais.